Dúvidas, se tiverem, podem colocar aí se tem alguma dúvida sobre vinho, se tem alguma dúvida sobre harmonização, vai escrevendo aí. Eu já recebi algumas, tá? Já recebi algumas dúvidas pelo WhatsApp. Eu vou responder, já está anotado aqui, mas se vocês tiverem, podem mandar aí que eu vou ler, tentar responder. Se eu não conseguir responder todas aqui, eu respondo via direct para vocês ou em uma outra live. Tá bom? Então vamos... Eu vou abrindo um vinho aqui, rapidinho, enquanto eu converso com vocês. Ah, que legal. Paulo Rio. Se o Tokai é o melhor de sobremesa, Tokai é muito bom. É um vinho doce. Ó, quem está com dúvida, quem está perguntando que vinho é esse, Imuri, italiano, da Puglia, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Legal. De que cidade vocês são aí? Vai falando a cidade aí para eu ver de onde vocês estão falando. Helena. Londrina. Rio, Betim, Minas. Legal, Santo André. Ana de Joinville. Gramado, adoro Gramado, hein? Fortaleza, Apucarana, São Paulo. Legal, tem Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu não fui em Jaraguá, eu fui em Santa Catarina um dia desse. Fui lá visitar um nosso amigo da Santa Adega, lá em Florianópolis. Legal, Paraná, boa noite, Osasco, Salvador, legal, legal. Vamos dar mais uns minutinhos aí, até as 19, que foi o horário que a gente combinou, para o pessoal entrar aí e a gente começar a falar. Qual o melhor vinho tinto nacional? Difícil essa pergunta, hein? Tem muitos vinhos nacionais bons, eu sou fã do vinho nacional. De Londres, que legal, Celso da Santa Adega, exatamente, Johnny, Celso da Santa Adega, gente muito boa. Se você estiver lá em Florianópolis, a Santa Adega abriu uma loja nova lá, perto do shopping, no centro ali, ficou muito bonita a loja. Pedro está no Porto, em Portugal, que legal, muito bom. Trabalho na Dunamis, que legal, Johnny, legal. A Dunamis é um grande produtor de vinho nacional, quem perguntou aí de vinho nacional. A Dunamis é um excelente produtor, faz vinhos fantásticos. A gente vai falar de alguns vinhos da Dunamis em outra oportunidade aqui também. Legal, legal. Vocês estão tomando vinho hoje aí, não? Já começaram os trabalhos? Eu já comecei aqui, hein? Olha lá, abri um Imuri, da Puglia, primitivo. O que vocês estão tomando aí? Isso, o Michel da Duna me está falando que eles produzem o único Merlot branco do Brasil, é verdade. Eu já postei lá no site do Vinho, tem um pequeno review lá do Merlot branco. Realmente é único, uma das únicas, são poucos produtores no mundo que produzem o Merlot branco, né? É verdade.
E a Dunamis é um deles. A gente tem esse privilégio aí de ter um produtor sério, nacional, que produz um vinho fantástico. Vinhos eslovenos, isso, a gente vai ter também, vamos fazer um review de alguns vinhos, já tem também no site do Vinho um review de alguns vinhos de lá. Bom, falta pouquinho, vamos começar? Chianti, Divinópolis, Minas Gerais, Alessandra, bem-vinda, Alessandra. Patrick, o que você acha dos vinhos de São Roque? Olha, eu vou sempre a São Roque, eu visito algumas vinícolas lá, fazem bons vinhos em São Roque, tem vinho premiado, a Góis é um grande produtor de lá, tem vinhos premiados. Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu provei já o vinho deles. Deixa eu lembrar aqui, ver se o Google me lembra. Ver se o Google me lembra o nome do vinho. Filosofia de Cabernet Franc, é um vinho premiado da Góis. Tem tradição também, mas o Filosofia foi um vinho que ganhou prêmios, é bem famoso ele. Eu tive o prazer de conhecer ele no lançamento dele, fui lá na vinícola. Bom, vamos lá? Foi premiado, exatamente, Patrick, foi premiado. Um bom vinho, excelente vinho. Então, São Roque, a Góis é um excelente produtor. Bom, vamos lá? Já deu 7 horas aí? Então vamos começar, né? Bom, eu vou falar aqui, alguém me perguntou de primitivo. Olha lá, o Imuri é um vinho da uva primitivo. Para quem não conhece, a Primitivo e a Zinfandel é a mesma uva, tá? A Zinfandel ficou famosa nos Estados Unidos, né? E a Primitivo na Itália. Esse aqui, especialmente, é um da vinícola Farnese, é o maior produtor italiano, tá? Um dos maiores, né? E ele tem uma relação preço-qualidade fantástica. Esse é o Primitivo mais vendido na Europa e nos Estados Unidos, tá? A faixa de preço dele vai variar aí entre 85 e 100 reais, tá? É um excelente vinho da uva Primitivo. Esse daqui é da Puglia. A Puglia, para quem não sabe, ela fica no Salto da Bota. Se eu olhar o mapa da Itália, deixa eu separar aqui para mostrar para vocês, ó. No mapa da Itália, e parece uma bota, né? A Puglia é essa região aqui que fica, ó, no Salto da Bota. No Salto da Bota, tá? Fica ali, tem influência do Mar Adriático. E eles produzem vinhos fantásticos lá nos Estados Unidos. No Brasil ele é um campeão de vendas e na Europa também. É um excelente vinho. Né? Então eu também aqui com Yellowtail. Quem já tomou esse Yellowtail aí? Um Shiraz australiano. Esse é sucesso de vendas. O Brasil inteiro conhece, muito vendido no Brasil inteiro. Vibrante na boca, muito frutado, fácil de beber. Um vinho bem descomplicado. E ele vem com tampa de rosca. Dá pra ver aí? Tampa de rosca. Esse daqui a pouco eu vou abrir. Você tem algum preconceito com tampa de rosca? Quem tem preconceito com vinho que tem tampa de rosca? Me responde aí nos comentários. Pode falar, tá?
Eu tinha, até pouco tempo atrás. Todo mundo gosta de vinho australiano, é sucesso. Legal, o pessoal tem dúvida, quer saber exatamente. Vamos falar um pouquinho, eu não ia falar sobre isso não, mas é sempre um tópico que as pessoas falam muito. Legal, depois que assistiu um vídeo lá, a Sara, né? Assistiu um vídeo nosso lá, perdeu o preconceito, legal. Bom, o que acontece? Muita gente fala que os vinhos eles estão vindo com tampa de rosca agora porque a cortiça está em extinção. Na verdade, o sobreiro, que é a árvore que se extrai a cortiça, né? A cortiça é a casca dessa árvore, vamos dizer assim. Mas não está em extinção não, tá? Muita gente fala que está em extinção, mas o sobreiro não está em extinção. Apenas o processo de produção da cortiça ele é muito lento, né? Para você ter ideia, o sobreiro, a árvore, ela tem que estar com a idade de 25 anos para se retirar a primeira vez essa casca para fazer a rolha. E depois só de 9 em 9 anos que se tira de novo dessa árvore. E só pode se usar, se eu não me engano, 17 vezes você consegue tirar a casca do sobreiro. E depois ele já não serve mais para fazer a cortiça, para a rolha pelo menos, né? Então é um processo muito lento e a produção do vinho, o consumo do vinho aumentou muito nos últimos anos e acabou que o produtor de cortiça não conseguiu acompanhar esse crescimento. E o que acontece? A indústria teve que ir atrás de outras formas de fechar o vinho, né? E tentaram várias outras formas, tentaram a tampa de aglomerado, a rolha de aglomerado de cortiça, que é com resto de cortiça, com sobra de cortiça, mas não deu certo, ela esfarelava, e entrava muito oxigênio, e o vinho evoluía muito rápido e estragava o vinho. Tentaram também com rolha de sintética, e também não deu certo. Eu lembro muito, eu já abri alguns vinhos com rolha sintética, ainda existe vinho com rolha sintética, e o que acontece é que a rolha sintética às vezes fica presa no vinho, ela cola no vidro da garrafa, aqui no gargalo, e você quase não consegue tirar a rolha. Não sei se alguém já tentou tirar e não conseguiu uma rolha de sintética preta ou marrom, tem vários tipos de rolha sintética, né? E outro tipo também foi a tampa de vidro, que é cara, ficou acabando sendo cara e frágil, e também foi descartado. Alguns vinhos usam também rolha de vidro, mas uma tampinha de vidro, mas também acabou que não ficou uma solução muito cara. E aí eles desenvolveram a screw cap, esse metalzinho aqui, ele tem uma borrachinha dentro que ele, quando fechado aqui, lacrado, ele não deixa o oxigênio passar. Então, o que acontece? A decisão de usar uma tampa de rosca ou uma cortiça é meramente técnica ou marketing, né? Vai depender aí do que o produtor quer. Então, por exemplo, os produtores sabem que existe esse preconceito com tampa de rosca, então eles colocam a rolha de cortiça para vender, porque sabem que as pessoas gostam de comprar vinho com rolha de cortiça, então eles sabem disso e colocam. Mas pode ser uma decisão técnica, né? E deveria ser só uma decisão técnica. Por quê? O vinho, ele, com a tampa de cortiça, a tampa de cortiça, a rolha de cortiça, ela deixa o oxigênio entrar muito pouquinho, tem pequenos microfuros na tampa da rolha que deixam o oxigênio entrar e vai evoluir aquele vinho na garrafa. Então o produtor que produz um vinho que ainda não está pronto para beber e ele precisa que esse vinho evolua na garrafa por alguns anos, ou que você compre e ele evolua na sua casa, você espere 5, 10, 15, 20 anos para beber esse vinho, ele coloca uma rolha de cortiça para que esse oxigênio que entra na garrafa ele consiga evoluir o vinho. E aí você daqui a 10 anos abrir esse vinho e ele está bom para beber. Aí ele coloca a rolha de cortiça. Agora, se o produtor quiser deixar o vinho pronto para consumo, a partir do momento que ele já sai da vinícola, para você consumir o vinho exatamente do jeito que ele saiu da vinícola, ele coloca um screw cap, porque não tem contato com o oxigênio, não entra aqui dentro. Então,
é uma solução barata e que atende a maioria das pessoas, porque hoje em dia as pessoas compram vinho para consumo imediato, compram vinho para consumir no dia, no final de semana, durante o mês, né? Poucas pessoas compram vinho para guardar durante 10 anos, né? E os produtores sabem disso. Existem, lógico, algumas pessoas que compram, tem adegas em casa, fantásticas, bonitas, né? Existem alunos do nosso curso online ali que tem adega que deixa no chinelo várias lojas de vinho, né? Mas a maioria das pessoas compra vinho para consumir na hora. E o produtor sabe disso e estão começando a fazer vinhos para que as pessoas consumam assim que sai da vinícola. Então você vê vinhos 2000, a gente está em 18, vê vinho 2016, como é o caso desse aqui, do Yellowtail, ele é 2016, é um vinho para consumo imediato, para você comprar e consumir. Você não vai guardar esse vinho aqui por 10 anos, né? O Imuri é um vinho, esse aqui é 2017, então é mais novo ainda, e está pronto para beber. Então você não precisa esperar muito tempo para tomar esse vinho, tá? É um vinho perfeito para beber. Mas a indústria sabe que as pessoas gostam da rolha ainda, então muitos colocam lá a rolha de cortiça, tá bom? Mas se você tem preconceito ainda com a tampa de rosca, posso falar uma coisa: você vai deixar de beber bons vinhos, tá? Isso aqui é tendência e não volta. Cada vez mais você vai encontrar vinhos com tampa de rosca, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui. Acabei falando bastante. Eu coleciono rolhas. Eu também coleciono. Depois eu vou ler com calma aí todos os comentários de vocês. Mas basicamente é isso. Então, sem preconceito com tampa de rosca. Eu adoro. É prático. Você só coloca a mão aqui e está aberto o vinho. Nada mais que isso. Só colocar na taça e beber, tá bom? E fecha também, fecha e guarda. Ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó, já tem bastante gente, 80 pessoas já. Legal, sejam todos bem-vindos aí. Obrigado por participarem hoje aí dessa live. Espero que a gente consiga fazer sempre aí. Alguém está perguntando aqui se a tampa de rosca, correu aqui, modifica o sabor do vinho. Não. Esse é um outro problema da rolha de cortiça, né? A cortiça, ela pode passar algum aroma para o vinho, ela pode ter algum problema, algum defeito na rolha e isso passar para o vinho. Quando você vai geralmente num restaurante, o garçom abre o vinho ou ele cheira a rolha ou deixa a rolha para você cheirar. Na verdade, aquilo ali é para ele ver se o vinho está estragado, né? Então, se ele já sentir ali que tem um cheiro ruim ou característico da rolha com problema, ele já nem serve o vinho para você, ou pelo menos não deveria servir, tá bom? É isso aí. O vinho tem que ser consumido de uma vez ou eu posso guardar por outro dia? Bom, não, você pode guardar o vinho para outro dia se você tomar alguns cuidados. Tem até um vídeo que eu postei um dia desse falando sobre isso. Tá? Você não vai guardar o vinho que sobra, você vai guardar antes de você tomar o vinho. Então você tem sempre se você tiver uma meia garrafa em casa, você antes de abrir, você já sabe que você não vai tomar a garrafa toda, você está sozinho, não vai tomar uma garrafa inteira sozinho, você vai lá, tem uma meia garrafa em casa, se for do vinho do Porto melhor, porque ela tem aquela tampinha que fecha fácil, então você abre a garrafa do vinho, já coloca nessa meia garrafa, fecha e pode guardar o vinho no mesmo lugar que estava, tá? Uma garrafinha limpa, né? Lavada, lógico. E então você pode guardar aí pelo mesmo tempo que você guardaria o vinho fechado, tá? Porque aí ele teve pouquíssimo contato com oxigênio. Tá? O problema do vinho quando a gente vai beber é que a gente abre, como eu fiz agora aqui, eu abri essa garrafa e não vou tomar essa garrafa toda, por exemplo. Mas a gente vai ficar conversando aqui, depois eu vou conversar mais e a gente esse vinho vai ficar aberto aqui por 2, 3 horas. 2, 3 horas do vinho em contato com oxigênio. Ele vai oxidar. Não adianta depois eu vir colocar a rolha aqui e guardar na geladeira, que ele já vai estar bem evoluído e provavelmente bem oxidado. Ok? Respondido? Acho que foi o Roger. Alguém está perguntando se a tampa de rosca
é para vinhos mais jovens, é para vinhos para consumo imediato. Tá bom? Tem um aparelho que tira o oxigênio do vinho, tem um VacuVan, é um aparelhinho que ele coloca um gás no lugar do oxigênio, você não precisa nem tirar a rolha ele não funciona para vinho com tampa de rosca, tá? Mas parece que já tem até também um VacuVan novo que é para vinho com tampa de rosca, porque a tendência e a maioria dos vinhos virão com tampa de rosca em breve. Então esse equipamento que é o VacuVan, você coloca ele aqui, ele tira o vinho e no lugar do vinho ele injeta um gás, argônio. E aí esse vinho não tem contato com oxigênio, não precisa retirar a rolha fica lá vedando o vinho, depois tira e guarda o vinho. Só que é caro, acaba sendo caro. Cada dose de vinho que você tira, acho que custa, não lembro agora, mas de 6, 8 reais de gás que vai ficar lá dentro. Então é caro, são para vinhos assim, vinhos com valor mais alto, e aí você pode tomar uma dose só do vinho, ver como é que ele está, né? Mas se você vai abrir o vinho e dividir com algumas pessoas, não tem necessidade nenhuma de utilizar. Ok? Eduardo, como explicar vinhos australianos de mais de 500 reais com tampa de rosca? Então, ele não está atrelado muito ao preço do vinho, tá? Então, achar que o vinho com tampa de rosca tem que ser mais barato ou são vinhos mais simples, mais baratos, não. Os vinhos australianos, a sua grande maioria, são vinhos caros, né? E vão vir com tampa de rosca. Isso é uma decisão técnica, como eu falei agora há pouco. O enólogo vai saber se ele quer que você consuma o vinho do jeito que ele está saindo ali da vinícola, ele coloca uma tampa de rosca, porque ele não vai evoluir, não precisa evoluir o vinho com a rolha de cortiça. Sim, tem uma pessoa falando aqui que tem dúvida quando vai numa adega e vê muitas garrafas e não sabe como identificar que tipo de rolha que ela é. Bom, se for com tampa de rosca é fácil de identificar, né? Você vê que tem a rosca aqui aparece bem, de uma forma bem fácil de identificar. Agora, que tipo de rolha que vem no vinho, realmente você não vai conseguir saber só olhando ali, porque ele vem com a cápsula, né? Se ele não tivesse essa cápsula, esse plástico aqui, eu consigo tirar desse aqui, esse não vai sair. Aí você poderia olhar de uma outra forma, mas é difícil você saber sem abrir o vinho. Tá bom? Então, se você tem preconceito com tampa de rosca, vai deixar de beber bons vinhos. Isso é tudo que eu posso falar. Sim, o Edivan está falando de rolha sintética. Tem rolha sintética, mas basicamente ela vai deixar também de existir, tá, Edivan? A rolha sintética talvez não deixe de existir, mas vai se usar menos, né? Ela era uma opção para rolha de cortiça, mas ela dá muito problema, né? Dá muito problema porque ela adere no vidro da garrafa e muitas vezes não sai. Então acaba você tendo que abrir outra garrafa porque aquela ali você não consegue abrir. Então às vezes fica difícil de abrir com a rolha sintética. Ok? Bom, vamos passar essa fase da rolha. Tendência de se usar mais screw cap, tá? Tendência, sem volta. Por isso que eu falo, não deixe de tomar vinho só porque ele tem uma tampa screw cap, porque basicamente a maioria dos vinhos virão. E 95% dos vinhos são para consumo imediato hoje. Imediato que a gente fala são 2, 3 anos, tá? Então, esses vinhos podem vir com rolha, com tampa de rosca, screw cap. Beleza? Então tá bom. Bom, por que eu falei que ia fazer uma live hoje? E para responder algumas dúvidas que eu recebi pelo WhatsApp ontem, quem me acompanha pelo WhatsApp, sabe que eu mandei uma mensagem hoje, falando, vamos fazer uma live amanhã, se tiver alguma dúvida me manda. Alguns mandaram, a gente recebeu muitas dúvidas, eu separei algumas para responder, acho que algumas até eu respondi já aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas novidades do Nivinho. Alguém falando dica de harmonização. No finalzinho a gente fala um pouquinho mais de harmonização, o que eu acredito de harmonização na verdade, tá?
ok? Qual o WhatsApp? Entra lá no perfil do Univinho, tem um post lá com um símbolozinho do WhatsApp. Tá? Tem um link também, é só você clicar lá. Ou entra no site do Univinho, também tem um banner lá com a logomarca do WhatsApp, é só você clicar no banner e já vai direto abrir seu WhatsApp no celular. Ok? Dica de qual vinho utilizar no decanter, Rafaela. Bom, Rafaela, decanter, ele serve para duas coisas, né? Para decantar o vinho, então separar o líquido do sólido, tirar a borra que possa existir no vinho, ou para aerar o vinho, tá? Geralmente se usa para aerar o vinho. Aerar é nada mais nada menos do que oxigenar o vinho mais rápido para aquele vinho estar pronto. Então, quando você tem um vinho que não está pronto ainda, que ele está meio fechado para beber, você pode colocar ele no decanter e agitar ele um pouco, deixar ele respirar um pouquinho ali, porque a área de contato dele com o oxigênio vai ficar maior, né? Que o decanter tem um formato mais ou menos assim, e aí ele tem um contato maior com o oxigênio, então ele evolui esse vinho mais rápido. Eu gosto de colocar qualquer vinho no decanter. Eu gosto. Eu acho que deixa o vinho mais fácil de beber. Ok? Bom, que novidade que a gente tem lá no Univinho? Deixa eu falar um pouquinho lá para vocês, tomar um pouquinho de água. Quais são as novidades que a gente tem lá no Univinho? No comecinho do ano, a gente chegou à marca de 1000 alunos do nosso curso online. E isso foi muito legal. E o que acontece? Antes a nossa plataforma estava em um servidor terceirizado, e quando a gente atingiu essa marca, eu resolvi colocar isso dentro do nosso site e do Univinho e transformar o Univinho numa plataforma realmente educacional, com o curso e com atualizações lá dentro. E a gente desenvolveu então uma plataforma 100% mobile. Se você ainda não acessou via celular, acessa o site univinho.com e você vai ver que é uma plataforma 100% mobile, feita para celular. Ela também funciona no desktop, no computador, mas ela é pensada para o celular. E essa plataforma é feita para os nossos alunos. Então todo aluno do Univinho, ele tem o acesso a essa plataforma e pode assistir o curso, nosso curso online, as atualizações e os posts que a gente faz toda semana para poder se atualizar, ok? Mas a ideia é exatamente essa, a gente ter um controle maior sobre a nossa plataforma, tá? Antes, quando fazia o curso de vinho, você tinha 6 meses para poder assistir às aulas, né? As primeiras turmas 1 ano, as últimas turmas 6 meses. Agora, todos os novos alunos e os ex-alunos têm acesso, enquanto existir o Univinho, vão poder ter acesso ao curso e também às atualizações. Não sei se tem algum aluno, ex-aluno aí do Univinho, se tiver, dá um oi aí. Então, se você ainda não faz parte do Univinho, sabe que tem a possibilidade de você assistir todo o curso e todas as nossas atualizações também pelo tempo que existir o Univinho. Ok? Olha lá, Robson Garcia, legal, tem alguns aí assistindo. Bom, e a gente também criou a seleção do mês. Todo mês eu seleciono 2 vinhos para que os novos alunos recebam inteiramente grátis, sem nenhum custo, quando assinam o curso. Aliás, desculpa, não é assinatura, né? Quando se cadastram no curso, eles recebem gratuitamente 2 vinhos, né? Os vinhos do mês, desse mês de junho, são esses 2 vinhos, o Imuri e o Yellowtail. Então, todos os novos alunos desse mês recebem inteiramente grátis esses 2 vinhos, tá? Fantásticos vinhos. Esse aqui é o meu preferido. Fantástico esse vinho. Ok? Então, todo mês tem uma seleção e eu fiz também uma loja virtual onde essa seleção vai estar disponível para você poder comprar esse vinho e também a seleção do mês que vem. Então, os alunos que entrarem hoje na plataforma vão ver que já tem disponível para você adquirir a seleção de julho, ok? E assim por diante. No mês que vem você vai ter a seleção de agosto e aí vai. Então, e depois esses vinhos das seleções anteriores também ficam lá disponíveis para quem quiser adquirir. A loja ela é exclusiva para os alunos, tá bom? Então, se quem entrar no site do Univinho vai ver que tem
uma loja lá, mas só vai conseguir ver os produtos os alunos. Ok? Os alunos também vão participar. A gente está finalizando um grupo no Facebook, o grupo Diamante do Univinho. Então a gente vai ter um grupo fechado lá dentro do Facebook. Esse grupo já existia antes, a gente está reformulando ele, deixando ele mais atualizado, e a gente vai fazer uma live sempre, toda semana, para atualizar os alunos, falar um pouco sobre os destaques do mundo do vinho da semana, o que está acontecendo, eventos, lançamentos. Então a ideia é a gente fazer sempre uma atualização lá, fora que a gente vai poder também trocar ideias, trocar figurinhas ali, conversar, todo mundo sobre o que está bebendo, o que achou de algum vinho, indicar, ok? Também para ex-alunos, tá? Todos vão receber um login ali, um convite para entrar no grupo lá do Facebook, Grupo Diamante. Se você entrar no Facebook, ele já existe lá, mas ainda está fechado. A gente vai adicionar todos os alunos, e os novos e os ex-alunos também, tá? Então vai ser um grupo grande. Eu sei que nem todo mundo tem Facebook, a maioria das pessoas tem, mas nem todo mundo tem. Mas para quem tiver, ou quem quiser, que não tem, não usa o Facebook, mas quiser criar uma conta para participar do grupo, também será muito bem-vindo, ok? Então esse grupo ele é também exclusivo para os alunos, e também a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp, ok? A lista de transmissão, eu tinha um grupo no WhatsApp antes com os alunos, mas acontece que o WhatsApp só deixa criar 256 pessoas dentro de um grupo, né? Acabou que o grupo ficou pequeno. Eu tive vários problemas com o WhatsApp, porque ele me apagou dos grupos que eu participava, não sei, por algum problema no celular. Então a gente agora tem uma lista de transmissão, que aí sim eu consigo ter várias listas e conseguir espalhar a notícia para quem quiser acompanhar alguma novidade. Mas o grupo no Facebook ele não tem limite, então a gente vai partir para colocar as novidades ali no Facebook, ok? Bom, as vagas lá no curso elas são limitadas pelo número de garrafas da seleção do mês. Então, quando acaba a garrafa, a gente fecha a inscrição, e no próximo mês, quando chegarem a nova seleção, essa inscrição é aberta novamente, tá bom? O curso lá, o acesso ao site com o curso completo, ilimitado, ele está por R$ 397, em até 12 vezes de R$ 39 no cartão de crédito, tá bom? Então, quem quiser saber, eu vi que alguém está perguntando ali o link, é só entrar no univinho.com/quero participar, ou entra no site univinho.com, lá você vai achar um botãozinho, quero participar. Aí é só ir lá e participar, ok? Bom, muita gente me pergunta, mas será que um curso online, será que funciona, será que é para mim? Olha, eu vou te dizer o seguinte, esse curso ele foi feito, idealizado para quem não sabe absolutamente nada sobre vinho. Nada, do zero. Se você nunca tomou vinho, quer começar a beber vinho e aproveitar da melhor forma, esse curso é para você. Mas você sabe alguma coisa de vinho, mas tem alguma insegurança ainda, esse curso também é para você. E profissionais do vinho também fazem o curso. Desses 1.000 alunos, já são 1.200 já hoje, 1.000 alunos a gente atingiu no final do ano, comecinho do ano. Desses alunos, vários alunos são profissionais da área que buscam atualizações, né? Então, como o curso agora ele não é estático, não são 56 capítulos só, ele tem atualizações semanais. Para quem é da área também se atualizar é muito bom, né? Então as pessoas aproveitam bastante, ok? Bom, então quem quiser participar, seja muito bem-vindo. E é isso aí. Eu vou responder mais algumas perguntas que me mandaram. Deixa eu ler aqui. O Novaes de João Pessoa me perguntou o seguinte: o vinho pode ser prejudicado quando exposto à luz e a variações de temperatura? Na grande parte dos supermercados a gente vê vinhos em prateleiras sobre essa condição. Muita iluminação e em temperatura ambiente, que em algumas regiões do Nordeste podem chegar a 30 graus facilmente. E por não estar em lugar climatizado como o supermercado, né? Ele falou o nome do supermercado, eu não vou falar aqui, ele pode estragar. Ele geralmente compra alguns e alguns vinhos vêm estragados. Realmente, vinho armazenado em local muito quente não é um lugar bom para você comprar vinho. Tá? Quais as chances de vinho fazer um workshop?
presencial em Fortaleza. Quem sabe, em breve a gente vai fazer um giro, pelo menos nas principais capitais, tá bom? Então, comprar vinho em local muito quente, que não respeita muito o vinho, porque o vinho, a oscilação de temperatura prejudica muito o vinho, e temperatura muito quente também, porque ele evolui muito o vinho, muito rápido. Então, o vinho, na verdade, é um estágio entre o suco de uva e o vinagre, né? O vinho é um estágio, o melhor estágio ali, né? Depois ele começa a ficar decrépito e vira vinagre. Então, essa evolução, por conta da temperatura, pode acontecer muito rápido e acabar estragando o vinho. Então, dê preferência a comprar vinhos em locais que tenham, pelo menos são climatizados, né? Com temperatura, mesmo que seja 18 ou 20 graus, mas que ele tenha essa temperatura estável durante o dia inteiro. Ok? Ok, então vamos lá. Outra pergunta. Bom, essa foi a pergunta do Novaes lá de João Pessoa. Outra pergunta foi a do Clênio de Uberlândia. O Clênio está aí? Não. Se tiver, dá um ok aí, Clênio. É verdade que há pratos que não se harmonizam com vinho, como feijoada, por exemplo? Olha, dá para harmonizar vinho com praticamente qualquer alimento. Tem alguns alimentos que são mais difíceis, né? A feijoada não é difícil de se harmonizar, tá? Porém, a feijoada, dependendo de como ela é feita, ela é bem carregada, muito temperada, né? Um pouco gordurosa. Então, se você não quiser provar um vinho mais forte, tipo um Taná uruguaio, que é um vinho mais pesadão também, para acompanhar a feijoada, eu indicaria um espumante tinto. Não é muito fácil de achar, mas é uma boa pedida também para feijoada. Ok? Vamos lá. Não tenho adega. Onde devo guardar o vinho em casa? Ok, dicas de manhã. Ok, o vinho, você pode, se você não tem uma adega climatizada, e na verdade eu acho que a maioria das pessoas não precisa ter uma adega climatizada em casa, você pode guardar na parte mais fria da sua casa. Por exemplo, geralmente a cozinha que tem piso frio, embaixo do balcão da cozinha, se não tiver nenhum produto químico por perto, tá? Porque principalmente os vinhos com rolha, o cheiro do produto químico pode interferir no vinho, tá? Como eu falei, a rolha deixa um pouquinho o oxigênio entrar, então pode acabar passando para o vinho. Se não tiver, você pode usar ele na cozinha, deixar ele guardado na cozinha, embaixo do balcão, que é uma área fria geralmente, né? E não tem problema nenhum, tá? Se puder fechar, melhor ainda. Se tiver fechadinho, para não ter interferência do sol, também não tem problema, tá? O pior para o vinho é a oscilação de temperatura. Uma hora está 25, 30, uma hora está 18, 12. Isso é ruim para o vinho, isso prejudica o vinho, tá bom? Bom, outra pergunta que me fizeram aqui foi a Eliane de Taió, Santa Catarina, que na semana passada ela foi com o esposo numa pizzaria com um casal de amigos e foi servido na mesa para cada um uma taça de vinho e uma taça de água. E ela queria saber por que serve água junto com o vinho. Bom, eu vou te falar por quê. O vinho, como outras bebidas com álcool, ela é diurético e ela acaba desidratando um pouco o seu corpo. Então, o ideal é você beber água, de preferência sem gás, pode ser com gás ou sem gás. Eu prefiro tomar sem gás, porque a água com gás ela tem mais minerais e acaba interferindo um pouco no paladar, mas também é bobagem. Mas a água ajuda a hidratar o corpo, a reidratar o corpo, né? Então, uma taça de vinho, você toma um pouquinho de água, ele reidrata o corpo e você provavelmente não vai ter dor de cabeça no outro dia por desidratação, tá bom? Muita gente acorda no outro dia com dor de cabeça porque bebeu no dia anterior, não se hidratou, ok? Então, pode beber uma taça de vinho, uma taça de água, você vai estar no outro dia sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. A outra pergunta foi de Marinalva, de Campina Grande, na Paraíba. O vinho deve ser degustado gelado ou em temperatura ambiente? Então, ela está perguntando, acho que é no caso de espumante, demi-sec. Ok, se for de espumante, de maneira geral, entre 6 e 8 graus a temperatura. Coloca no freezer, meia horinha, ele vai chegar na temperatura ideal. Não precisa ficar com um termômetro medindo a temperatura do vinho. Mas muita gente fala, temperatura ambiente de onde, né?
se for, ela é de Campina Grande. Se for ambiente de lá é quente, né? Na Paraíba é quente, no Nordeste é quente, né? Então não é temperatura ambiente de lá. Ambiente da Europa, talvez, que tem uma temperatura média lá de 16 graus. Essa é a temperatura de beber o vinho. Então o vinho tinto se bebe na temperatura ambiente, mas 16 graus, depende do vinho, né? Quanto mais leve o vinho, mais frio, quanto mais pesado, mais quente. Então entre 16 e 18 graus é a temperatura certa de beber. Deixa eu responder um aqui. O Gilmar me perguntou o seguinte: preciso manter o vinho na posição horizontal guardado? Boa pergunta, Gilmar. Não precisa, mas eu vou explicar por quê. Muita gente fala que você precisa guardar o vinho na posição horizontal, porque você precisa deixar a rolha de cortiça úmida para ela não ressecar e entrar oxigênio, tá? O oxigênio vai entrar, de qualquer forma. Porém, uma universidade, eu não lembro agora de onde, não sei se foi do Canadá, fez uma experiência e acompanhou durante 5 anos vinhos guardados na posição vertical e na posição horizontal. E mediu a mudança, a evolução desse vinho no final de 5 anos. A mudança foi quase irrisória, não teve quase nada de mudança. E se o vinho for de tampa de rosca, aí você não precisa mesmo, porque não entra oxigênio. Então, se for com tampa de rosca, pode guardar ele em pé, onde você quiser, que não tem problema nenhum. Tá? Agora, lógico, o vinho resseca, você não quer que o vinho de tampa de cortiça normal, ele com rolha de cortiça, ele estrague. Então, muita gente deixa ele deitado, existem móveis feitos para deixar o vinho deitado. Deixa ele deitado. Não vai fazer nenhuma diferença. Se você for tomar esse vinho em 5, 6 anos, não faz diferença nenhuma. Ok? Agora, se você vai estar comprando um vinho que ele tem que evoluir aos poucos e você vai tomar daqui a 15, 20 anos, aqueles super vinhos, né, caríssimos, aí guarda ele deitado para você garantir que daqui a 20 anos ele esteja ok para você provar. Ok? Então, deixa eu responder uma outra pergunta aqui que chegou, do Júnior de Natal, também lá do Nordeste. Olha lá, o pessoal do Nordeste está bem ativo aí. Gostaria de saber se existe algum vinho suave que seja considerado um bom vinho pelos especialistas no assunto. Poderia indicar algum? Bom, vinho suave aí você vai tocar num assunto bem polêmico, né? Porque vinho suave é um vinho suave, que se fala suave, é um vinho mais doce, adocicado, né? Que é mais conhecido aqui. O Brasil acho que é um dos únicos países que produzem em quantidade vinho doce, vinho suave, que se chama de suave, né? E nos outros países a produção é quase ou é proibido ou é quase inexistente. Mas por quê? Porque a maioria dos vinhos suaves ele tem adição de açúcar refinado. Vinho de garrafão, aqueles vinhos de 5 litros, é o que mais vende no Brasil, né? E geralmente é o vinho que as pessoas começam a tomar vinho a partir desses vinhos. Não tem nenhum problema. O problema é exatamente o açúcar em excesso, né? Que não é da uva, é açúcar refinado, desse que você usa em casa. E qual é o problema? Por que colocam açúcar? Porque o vinho, para fazer um vinho mais docinho, sem açúcar, o produtor tem que deixar a uva amadurecer até o limite dela, e ela tem que estar com uma boa concentração de açúcar para na hora da fermentação, da produção, esse vinho ter um residual de açúcar alto. Então esse açúcar da uva ele vai fermentar e vai se transformar em álcool. Mas aí quando o enólogo acha que ele já está com uma quantidade de álcool ideal, ele vai lá e interrompe essa fermentação e deixa o residual de açúcar ainda no vinho, da uva, desculpa. Então é difícil fazer isso, não é algo muito certo, porque deixar essa uva amadurecer o máximo, e nem sempre ela chega nesse ponto, ela quase apodrece já. Então ele pode perder, né, a uva. Então geralmente o que eles fazem? Eles não deixam a uva amadurecer muito, produzem o vinho e aí interrompe a fermentação, deixa ele no teor alcoólico que precisa e adiciona açúcar. Então, assim, são vinhos mais simples, vinhos mais baratos, mas existem vinhos suaves também bons. Não vou lembrar agora, mas tem um produtor no sul que tem um vinho suave, tem um vinho português chamado Olaria, que é um vinho suave, sem adição de açúcar,
porque ele consegue deixar esse nível de açúcar da uva alto e produzir o vinho sem precisar adicionar açúcar. Tá bom? Então, o vinho suave ele é bem polêmico, né? Então todo mundo começa pelo suave, mas é um vinho que contém uma alta concentração de açúcar e isso não é legal para a saúde, né? Para a saúde mesmo. Então eu indico assim, se você puder escolher vinhos, e geralmente vinho suave ele é feito de uva não vinífera, né? Existem vinhos suaves também feitos a partir de uva vinífera, que é a uva para vinho, mas tem muito vinho suave que é feito com uva Isabel, essa uva de mesa que a gente compra no supermercado, tá? Então, se você puder ir passar para os vinhos finos, que são os vinhos de uvas viníferas, e procurar algum vinho, existe vinho de uva vinífera mais adocicado, um pouquinho adocicado, mas com o açúcar da própria uva, é mais saudável, ok? Vamos lá. Cacá Baldasso, ele é de Jacutinga, Minas. Opa, fugiu. Vamos lá. Ele tem uma hamburgueria e vários clientes pedem para ele colocar vinho para acompanhar os lanches. Quais você poderia me indicar? Bom, aí vai depender muito do seu lanche, mas eu posso até fazer depois, a gente pode fazer uma live falando exclusivamente sobre harmonização e a gente pode dar algumas ideias. O vinho no restaurante ou na lanchonete, eu acho que deveria ser a coisa mais comum. Mas o que você pode, uma coisa que eu posso dar uma dica, se você for colocar o vinho, é o seguinte, em vez de fazer uma carta de vinho para a pessoa escolher o vinho num cardápio separado dos sanduíches, você coloca já embaixo do nome do sanduíche, coloca já o vinho que vai harmonizar bem ali. Você pode até procurar depois um sommelier da sua região para te ajudar mais, escolher os vinhos de alguns importadores que tem próximo aí para você poder receber sempre esses vinhos. Mas coloca já embaixo do nome do sanduíche, ou se você tem outra pessoa e tem um restaurante, coloca embaixo do nome do prato 2 opções de vinho, uma mais barata, uma um pouquinho mais, com vinho um pouquinho mais caro, para a pessoa já facilitar a escolha do vinho, porque muita gente não pede vinho no restaurante porque não sabe escolher, né? Você não está vendo nem a garrafa, você está vendo um monte de texto ali com preços, né? Então é difícil escolher vinho, né? Se alguém tem esse problema de escolher vinho no restaurante, eu conheço um monte de gente que deixa ele tomar vinho e pede um suco e pede um refrigerante lá, porque na hora de olhar aquela carta monstruosa de vinho não sabe o que pedir, né? Não, concorda comigo, Júlio? Entrou aí agora. Então, se você tem um restaurante, se você tem uma lanchonete que quer colocar o vinho, coloca lá 2 sugestões de vinho em cada prato ou em cada sanduíche. Facilita muito a pessoa pedir o vinho. Ok? É isso aí, deixa eu ver outra pergunta, acho que foram essas aqui, deixa eu ver outra pergunta que vocês estão me fazendo aqui. Então, o Sandro falou, é show indicar o vinho e logo abaixo do prato. Sim, eu tenho certeza que aumenta em 30% o consumo de vinho no seu restaurante ou na sua lanchonete aí. Ok? É por aí mesmo, o Júlio falou aqui, ó. Tão fácil quanto qualquer outra bebida. O Júlio é da Cantu Importadora. É isso aí, Júlio. Tamo junto aí, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, já estamos aí há 40 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou responder, senão a gente vai encerrar hoje. E se vocês toparem aí, a gente pode fazer de novo uma outra live na próxima semana ou no final de semana agora, ok? Deixa eu ver aqui algumas perguntas passadas. Syrah, olha, eu estou com um Syrah aqui que eu mostrei, não sei se você chegou agora, o pessoal está me pedindo um Syrah. Eu tenho um aqui que por acaso está na mão, Yellowtail. Esse é campeão, esse vinho, ok? Campeão, fácil de beber, muito gostoso. Tampa de rosca, minhas preferidas. Então, se você quer uma indicação de Syrah, eu indico Yellowtail. Você vai achar aí em qualquer lugar, você vai no supermercado, você pode ir, com certeza vai ter. Ok? Bom, sim, vamos falar algumas harmonização. Então, quando alguém me pergunta alguma dica de harmonização, eu prefiro explicar um pouco só de um conceito que eu acho que é interessante do que falar exatamente, olha, esse prato
prato com esse vinho, esse queijo com esse vinho, porque isso é muito pessoal. Às vezes eu posso falar, esse queijo, alguém me perguntou sobre carneiro, deixa eu ver quem foi aqui, ó, carneiro, Angel's Fly. Então eu prefiro que você entenda um pouco mais sobre o conceito do que decorar esse vinho com essa comida, entendeu? Então se você gosta de harmonizar ou gosta de testar, então você está no caminho certo. O segredo da harmonização é você testar, né? E se você gostar, independente do que qualquer pessoa fale, tá certo, tá ok. Então, uma coisa é você fazer uma harmonização, vamos dizer assim, lé com lé, cré com cré, né? Por pesos iguais. Então, se você tem um prato mais pesado, você usa um vinho mais encorpadão. Se você tem um prato mais leve, um vinho mais leve. Então, por exemplo, alguém me perguntou da feijoada. Então, se for aquela feijoada bem gorda, com todos aqueles apetrechos da feijoada, coloca um vinho pesado também. Um vinho mais tânico, pode ser um taná uruguaio, né? Se for uma salada, que é leve, usa um espumante, usa um vinho branco mais leve. Entendeu? Então não tem, vou te falar esse vinho exatamente com a salada caprese. Não, né? Então é melhor você pensar dessa forma, porque vai ficar muito mais fácil, senão você vai ficar enlouquecendo aí querendo saber, né, que vinho, qual vinho, não encontro vinho e agora o que eu vou colocar no almoço da família. Então usa vinhos leves para pratos leves. Outra coisa pode ser pela cor dos alimentos, tá? Não é regra, tá, pessoal? É alguma dica, se você está perdido, ajuda. Então, alimentos mais escuros, vinhos tintos mais encorpados. Alimentos mais claros, vinhos brancos mais leves. Tá? Não é regra, mas ajuda. E também se o alimento foi grelhado, tostado, vinhos mais encorpados. Se ele foi cozido ou cru ou levemente cozido, vinhos leves também, vinhos brancos. E aí vinhos leves, quando eu falo vinho leve, pode ser um vinho tinto leve, um Pinot Noir, um Gamay, ou pode ser um vinho branco. Ok? Deixa eu ver mais aqui. Então eu prefiro, a gente faz depois uma live para falar só sobre a harmonização, e aí eu vou conseguir passar para vocês a ideia certinha. Ok, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Isso, o Davi está falando assim, por país também. Então a culinária do país ajuda bastante você a escolher um vinho, né, Davi? Então ele está falando aqui de um bacalhau. Escolhe um vinho português, que vai harmonizar perfeitamente. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Já estamos aí a 45 minutos, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Queria só falar sobre as novidades do Univinho. Eu acredito que a gente está transformando o Univinho realmente numa plataforma educacional. Então, o que eu posso fazer por vocês, para vocês aprenderem mais e estarem sempre atualizados no que acontece sobre o mundo do vinho, é isso aí. Os novos alunos vão ganhar essas 2 garrafas. A gente já começou, tá? Eu fiz um lançamento beta uns 15 dias atrás, então vários alunos já garantiram. A gente teve esse probleminha da greve, então provavelmente a transportadora fez a coleta só ontem, se não me engano, ou antes de ontem, então já deve estar indo para vocês, quem já fez a inscrição. As outras vão ir na segunda ou terça-feira que vem, tá bom? Então, 2 super vinhos para os novos alunos, espero que vocês curtam e gostem bastante. A gente vai estar junto aí nos grupos, nas listas do WhatsApp. Se você não me acompanha ainda no WhatsApp, entra lá no perfil aí do Univinho no Instagram, tem um post lá que fala exatamente como você se cadastra. Se você quiser saber mais sobre a nossa plataforma educacional, univinho.com, entra lá no seu navegador, uma plataforma 100% feita para o celular, univinho.com, você já vai ter acesso. Se você quiser ver como participar, univinho.com/quero participar, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui junto comigo hoje, foi muito legal. Espero que a gente possa fazer outras lives aí com temas bem específicos, a gente falar sobre novidades, vinhos. Provavelmente a gente vai fazer no mínimo uma vez por mês, as lives agora. Eu vou trazer vinhos diferentes, vou falar sobre a seleção do mês que a gente vai fazer. No próximo mês a gente já tem definido os 2 vinhos, são os vinhos da Eslovênia. Eu vou deixar aqui em suspense para vocês descobrirem qual é, tá bom? Então é isso aí, valeu, brigadão aí pela companhia,
Um forte abraço e saúde. Até lá!